Tatiane, ela é uma mulher negra, pobre, e ela sofreu violência a vida dela inteira. Ela foi condenada pela morte do filho dela, e quem matou o filho dela foi o marido dela. E ela foi condenada pelo homicídio do filho dela. Ela saiu para trabalhar, quando ela voltou, o bebê já estava morto. E aí ela foi condenada por omissão. E vai ficar lá, foi condenada por, há 20 anos, gente. Então, assim, é um claro, eu até fiz um relato jurídico desse processo, que depois eu posso compartilhar com vocês, de como que o racismo é institucionalizado. Tá bom, gente? Eu vou passar um vídeo bem curtinho para vocês. Esse vídeo ele foi criado pela plataforma Mais Democracias e Mais Direitos. E por que eles criaram esse nome? Porque a gente fala, né, nenhum direito a menos e tal, mas na verdade a gente tem que partir daqui para frente. Então, realmente, é mais democracia e mais direitos. Ele não gira muito, viu? Então talvez ele fique meio em cima de você. Sai aqui. Não, nem precisa, eu acho que só dá de lado, acho que não precisa. Só tem que facilitar ali, sem pressa. Ele não sobe, ó. Aqui, ó. Ah, subiu. Rapaz, ele sobe. Eu não sabia disso. Eu dou aula sempre com ele assim no rosto das pessoas porque eu achava que não sabia. Solta o som. Só falta. O som vai ficar baixo. Você está enxergando bem? Aumenta mais o volume. Vai chegar fácil. Depois você compartilha com ele, tá bom? Boa. A gente vai compartilhar no evento do Facebook, então, tá bom? É só procurar Oficina de Direitos e Diversidade, que tá lá. A gente compartilha com vocês. A gente também vai compartilhar na página do Juventude Política, viu, gente? Bom, agora, muito obrigada, Aline, pela sua fala. Agora eu vou passar para o Max Maciel. Eu vou ficar com o papelzinho aqui. As coisas pra mim. Brincadeira, devolvo. Que vai falar sobre juventude, né? Enfim. Gente, boa tarde a todas e todos. Estou muito feliz de estar aqui, sério mesmo. Obrigado pelo convite, Camila e toda a equipe. Quero saudar a mesa aqui aos alunos do 404, Santa Maria na área. Eu acho que é isso, né? Porque esse aqui é o exemplo do porquê que eles não querem um assunto que se debate política na escola. Daqui a síntese do porquê que eles não querem. Porque faz uma série de provocações que nos deixa a gente aqui mudando até a forma que a gente ia falar. A gente começa pensando uma coisa, eles começam a falar, você vai mudando o rumo. Fala, né? Enfim, acho que isso tudo é a necessidade. Porque quando a gente fala de juventude política, é importante dizer que nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, na atual conjuntura, o termo política, ele soa estranho, né? Ele soa meio... A institucionalidade deu uma pesada no processo, né? E faz com que as pessoas, inclusive, achem ruim a temática. Sendo que é justamente isso que os caras querem. Porque quanto mais essa juventude se afasta historicamente desse processo político, não estou falando do institucional, mas estou falando do processo de começar a dialogar com as contradições, começar a dialogar com uma série de ponderações, é que fazem eles ocuparem. Porque a gente se distancia e eles ocupam sem nenhum pudor, sem nenhuma... E fazem todo esse pacote de maldade e não ficam nem vermelho no dia seguinte, né? Meio que como se tudo tivesse ali as ordens deles. Quando me foi feito o convite, a proposta foi de fazer uma fala sobre a realidade da juventude na periferia. Eu estava aqui pensando como é que eu achar uma palavra que não seja deu ruim, assim. Né? Vamos tentar achar uma palavra que não diga assim, deu ruim. Mas acho que pegando um pouco da fala da galera do 404, é que assim, Roberto, o que eu entendo por injustiça? Bem,
concordo com a minha amiga Letícia que são muitas coisas. Mas a síntese da injustiça, ela está calcada no desenho da cidade. Ela está projetada em como a cidade se desenhou, ou ela foi ocupada, ou ela é gerida no contexto do seu território. Eu não vou pegar aqui outras capitais, não vou pegar aqui outros lugares, vou pegar o Distrito Federal como cenário de onde nós estamos partindo. Então eu venho da cidade de Ceilândia, que é a segunda experiência de remoção de favela no Brasil. Depois da Cidade de Deus, 1960, 1971, ambos no governo militar, foi construído o que eles chamavam na época de campanha de erradicação de invasão, que depois a campanha virou centro e depois botaram o land em inglês, virou Ceilândia e deu aquela anormatizada. Em nenhum momento da história, da construção de Brasília, eu acho que é o momento de a gente colocar as contradições na mesa, foi debatido quando que os trabalhadores que ajudaram a construir essa cidade virou invasor. A universidade, os cursos, vocês, estudantes, nós temos que começar a buscar a discutir isso. Em que momento da história, os que foram convidados, porque ninguém veio para cá, foram convidados a ajudar a construir essa cidade, foram estimulados a construir essa cidade, foram engajados a vir, como meu pai veio, 7 dias num ônibus com 18 anos de idade, com a carta que já sinalizava emprego garantido num contexto do Nordeste semiárido, seco, onde, meu irmão, lá é o paraíso. Onde quando chegou aqui a realidade era a mesma, seca, sem nada, mas tinha um projeto de uma cidade a se construir. E meu pai não consegue me responder em que momento da história ele sai do cara que era o candango, ou seja, o cara que constrói Brasília e vira invasor. Sabe qual é a maior outra perversidade? É que o monumento que simboliza essa galera nem rosto tem. Vocês já viram na Esplanada? Ele é uma coisa abstrata. Tem rosto sim, são negros nordestinos que vieram ajudar a construir essa capital. E não tiveram direito a era. Ora, meu pai estava nossas famílias estavam muito próximas do chamado centro, né? Cidade Livre estava muito próxima do chamado centro. Construir um centro de erradicação, de invasão, que também coloca problema de dúvida, não sei em que momento a galera invadiu, porque você trabalha perto, você vai trabalhar, morar perto do seu trabalho, ou não. Né? Nos coloca 40 e 37 quilômetros de distância do que é o chamado centro. Com o único argumento do Israel Pinheiro: não cabe no projeto original de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. O projeto original, todo mundo aqui já conhece, já sabe qual que é, certo? Bacana. Então por que surgiu o Sudoeste e o Noroeste depois? Se não cabiam, se o projeto original não era esse, por que ao longo do processo do tempo, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de fala que seja contrário a quem mora no Sudoeste ou no Noroeste, não é isso. É que é impossível imaginar um apartamento de um quarto custar mais de R$1 milhão. Entende? Gente, não pode ser saudável um ambiente onde a gente consegue fazer um disparate de território. E por que ele é assim de dar injustiça? Porque nos nossos estudos, nós estamos há 18 anos trabalhando com juventude no Distrito Federal, quanto mais longe do centro, mais em desvantagem social é o território, inclusive no seu próprio lugar. Quem mora mais próximo ao centro de Santa Maria é menos vulnerável de quem está lá no Porto Rico, por exemplo, que é mais distante do centro de Santa Maria. É uma lógica clara do território. Por quê? Porque a gente construiu, e a cidade se constrói, na lógica do serviço, do acesso, das políticas públicas, né? Ou seja, quanto mais equipamento, quanto mais estrutura, quanto mais perto do trabalho, mais qualidade de vida eu tenho. Aonde nós nos inserimos nesse contexto enquanto juventude? Aí eu falo da minha juventude. Nasci em 1982, cresci na década de 90, eu surgi na década sem limite. A década de 80 era sem limite, gente, os desenhos eram sem limite, sabe? O carro não tinha cinto de segurança, tudo sem limite, o negócio era louco. Assim, olha só, a gente sobrevive a um monte de barulho, que tá vivo hoje é muito mais do que milagre, assim, todo dia né? A gente tem uma máxima na quebrada que é assim, a gente tem que acordar para matar um leão por dia. A gente sempre fala pra galera, quando você levantar, pense que o leão já está acordado. É assim, mano. Você levanta, ele já está acordado, você não sabe onde ele está, mano. Então, ou seja, você vai trombar em algum momento com esse camarada, com esse leão, que pode ser várias configurações. Então, eu cresci na década de 90, numa cidade onde foi majoritariamente, midiaticamente, chamado de Caldeirão do Diabo.
ou no imaginário de vocês, quando se projeta Ceilândia, vê alguma outra coisa que não seja um local onde concentra maior índice de violência no Distrito Federal? E aí vem uma perspectiva de olhar. Qual é a lógica inversa do viver Brasília que faz a gente sair do centro e rodar as periferias? Ela é sempre ao contrário. Então eu cresço numa cidade onde meus irmãos omitem no seu currículo o endereço, porque isso era condicionante para ter vaga de emprego no chamado centro, onde o índice de sucesso era sair dali, porque ninguém quer morar no Caldeirão do Diabo aí, valeu, abraça ele lá, porque o forno já está chegando aqui, só manda ele fechar a porta, o calor tá, né? Então, nós não queríamos, né? Então, a gente, e até hoje a gente sofre muito com essa imprensa, que reverbera os territórios. Eu estou pegando Ceilândia como a mãe de grande parte dessas cidades, e quando a gente tem um programa chamado Minha Quebrada, quem não assistiu, assista. A gente roda todas as cidades do Distrito Federal, entrevistando e mostrando as potencialidades que tem nesse território, mas também as contradições. E todas as cidades do Distrito Federal, tirando essa do eixo central, ela surge e cresce na luta pela moradia. Pega Santa Maria, a galera que estava na ocupação irregular perto do Gama. Você vai para o Recandazema, a galera que ocupava irregularmente ali perto do Riacho Fundo. Você pega Samambaia, a galera que estava ali perto da antiga Vila Planalto, Varjão, etc. Você sabe, tirando Braslândia e Planaltina, só que aí dentro delas tem as suas próprias lógicas. Planaltina já tem ali Arapuangas, que é a galera que não consegue mais pagar a Planaltina, vai para Arapuangas. A gente começa a disputa pela moradia, que é um direito básico de qualquer pessoa. Essa juventude que é a nossa, cresce nesse contexto onde a gente tem uma projeção de olhar que a gente era marginal, ou era, vai ser, ou será. Não tinha saída para nós. E eu quero dizer para vocês aqui que grande parte da nossa galera tá de abarreta aqui, não é porque a gente é da moda, não. Né? É um ato simbólico de resistência. Porque esse símbolo na minha cabeça, ele significou, no final da década de 90, até 2010, basicamente, foi depois que a gente começou a fazer uma série de questionamento, o Kit Peba. Vocês não conhecem a história do Kit Peba, né? Você sabe o que é o Kit Peba, né? A história. Depois eu conto a história. Então, assim, como é que nós, enquanto juventude e na periferia, cresce numa cidade onde você é midiaticamente massacrado, onde você é institucionalmente negado porque você está fora do centro, e até hoje, eu falo do lugar onde a gente mora, mas se a gente pega ali, vou pegar Santa Maria, pegando Santa Maria, você pega Santa Maria, cai para o Recanto, cai para Samambaia, vem para Ceilândia, para Braslândia, nós temos mais de 1,5 milhão de pessoas sem uma sala de cinema. Uma sala de cinema. Nós não temos um teatro. As nossas escolas, nesse calor, inclusive, tinha que ser negado adolescentes jovens ficarem estudando à tarde no forno que é as nossas escolas. No projeto arquitetônico que são desenvolvidos nelas, que são caixotes com um muro muito próximo, onde não tem circulação de ar. Ninguém em sã consciência consegue... Onde a rua é o nosso único espaço, só que até a rua nos negaram. Vejam bem, quem mora na periferia, ele não tem direito à cidade. Se eu não tenho nenhum equipamento que dialoga, com inclusive o meu ócio criativo, que é negado a nós, o jovem, quando ele cumpre qualquer sua função, seja ela do lar em casa, institucional na escola, ou seja, do trabalho, ele vai ficar no único espaço que ainda existe no território, que é a esquina, ele é marginalizado. Cria-se um monte de condicionante de quem pode ou não pode estar ali. E querem que a gente faça, e aí o movimento social tem muito parte disso na década de 90, que faz um monte de projetinho dizendo que tem que tirar a galera da rua. Por isso nós usamos o boné ruas aqui. A gente quer ocupar a rua, não quer tirar ninguém da rua. Até porque não tem onde enfiar essa galera em nenhum outro lugar. Porque a escola, ela fecha. Ela se isola para a comunidade. Ninguém sabe o que acontece naquele muro. Sabe? É uma coisa meio louca ali dentro, né? Por isso que a gente, né, não, Gabriel, tem que ocupar os espaços ociosos. E ocupar é resistir. E resistir na quebrada, gente, é viver. Olha que louco. Resistir na nossa quebrada é viver. Se a gente não resiste, a gente cai em várias máximas. Cai no genocídio. A gente cai no encarceramento em massa. A gente cai no subemprego. A gente cai em um monte de coisas que são condicionadamente ditas para nós como meritocracia. Olha, meu camarada, tá aí para todo mundo.
Ah, tá aí para todo mundo? Tá aqui o Marcelo que estuda na UNB. Não gostaria de nominá-lo, mas ele tá aqui. Ele sai daqui 10h30. Sabe que hora que ele chega em Samambaia? 1h da manhã. Gente, eu não tô falando de ir para Formosa, de ir para Anápolis. Samambaia não dá 30 quilômetros da universidade do cara. Mas sabe por quê? Porque essa cidade, em relação à periferia, ela não cria lógica de mobilidade urbana para nos ligarmos. Ninguém aqui sai de Planaltina para curtir em Santa Maria, por exemplo. Inclusive, se tiver um evento em Santa Maria, a gente fala assim, mano, puta, porra, brother. Aí, falou, mano, não, a gente fala assim, mano, valeu pelo convite, mas eu acho que ele não quer que eu vá. Porque você fica tentando achar como é que você chega, como é que você volta. Porque a gente vira abóbora nessa cidade 10h30 da noite. 10h30, some tudo e você fica no limbo, assim, caramba, pra onde nós vamos aqui? Né? Se não tiver carona, ferrou. Sabe? Se a gente não bancar ali uma condução própria. Isso é perverso, gente. E isso, na máxima da periferia, é mais perverso ainda, porque a gente começa um processo de negação de tudo. E a gente não sabe, por exemplo, como é que se comporta no teatro, não é porque a gente é ignorante, que a gente não vive, não tem. Quantas nós aqui vai no teatro, por exemplo, talvez a gente que seja um pouquinho mais estabelecido na perspectiva do olhar, de conseguir, não, eu vou resistir, vou encarar porque esse espaço é meu mesmo. A gente não vive. Então nós estamos vivendo um momento na capital do país, onde essa juventude, dentro da periferia, ela é designada a morrer. E não é morrer só do ponto de vista letal, que é o que mais acontece hoje, sim. Mas é morrer para a vida, para o sonho. Ora, gente, quais são as políticas que são voltadas para a periferia? Nenhuma dialoga com a juventude. Poxa, política de primeiro emprego para quebrada. Legal, e o CCC Fronteira fica onde? Ele não pode viajar também? Opa! A gente não pode viajar também? Não posso conhecer outro país, outra língua, outro mundo? Eu tenho que aprender, porque é assim que a gente... Minha juventude foi assim, porque é assim que nós estamos condicionados a viver. Baixa renda, tem que ajudar em casa, certo? E aí a perspectiva é a seguinte, meu camarada, você precisa arrumar um trampo. Então eu tenho que fazer um curso preparatório, ou qualquer desses cursinhos profissionalizantes, que vão me dizer que vão me dar um emprego, e é mentira, porque 85% do que são formados na periferia de curso profissionalizante, o mercado não absorve, porque saturou. Sabe por quê? Século XXI, tá todo mundo... Por que não faz oficina de criação de aplicativo na quebrada? Sabe? Bicho, eu adoro panificação. Eu só erro, que ninguém come o que eu faço. Mas eu ainda tento. Mas isso não cativa mais o jovem do século XXI. Sabe? Então, eles começam a mudar a lógica, onde a gente tem que se subalternizar no processo, que vai ganhar menos, e aí está outra perversidade. Porque ao eu ter que trabalhar para ajudar na renda da minha família, eu só tenho condições de estudar à noite. Eu não preciso dizer para vocês como é ruim estudar à noite. Depois de um dia cansado, numa cidade você não sabe, inclusive, como é que você volta para casa depois com a sua faculdade, ou seu professor. E aí, com todo respeito, eu sou pedagogo de formação, tenho especialização aqui na UNB de Gestão de Política Pública, e sempre disse que presença é estratégia de professor ruim para manter gente em sala. Né? Então tem que fazer a presença para manter o cara em sala. Se não tiver presença, aí não tem copo, porque é ruim ela. Então, e o cara é tensionado a ficar até 11 horas da noite naquela sala e ele perdeu. Quando você vai para casa, vai de bike, vai a pé e tal. Então, a gente vive na quebrada, essa objeção de sonho não tem. Não tem. Querer estar na faculdade, na universidade, não é sonho prioritário da população jovem na quebrada. Não está lá no seu ordem do dia. Não está. O que está na ordem do dia é conseguir viver, sustentar a sua família, conseguir uma renda, conseguir o tênis que midiaticamente vende para nós toda hora, conseguir o status social que disseram para nós que é o da hora. É o padrão aceito, estético e de consumo que é dito toda hora. Esse é o que está na ordem do dia. E aí, eu não preciso ser empregado, eu faço bico, faço meus corres, faço qualquer coisa para manter aquele rolê. Por isso que na periferia e na juventude, quando a gente bota esse tema, nós não podemos aceitar uma única visão de saída, é uma sobreposição de saída. Então vai fazer cursinho pré-vestibular, entrar na faculdade, quem quer.
certo? Vai trabalhar e fazer quem está afim. Nós temos que ter um leque de opção. Na quebrada não tem esse leque de opção. A gente, para ter esse leque de opção, nós temos que conseguir um baita de um desafio de conseguir romper essa barreira toda. É uma bacia de caranguejo. Você vai tentar sair, alguém gruda no teu... Aí puxa pra dentro. É assim, o tempo todo na quebrada. Porque para sair da loja, gente, aí eu fico puto às vezes, quando eu vou num debate, que a galera fala assim, Max, mas é fácil. Eu falo, mano, então, desculpa, eu tô com algum problema, porque eu não acho que foi fácil chegar aos 34 anos de idade. Me desculpa, né? Na minha quebrada, chegar aos 34 anos de idade não foi fácil. Se foi fácil para alguém, bacana. Eu me emociono toda vez, porque assim, qual é a síntese nossa do nosso trabalho na quebrada? Vocês já assistiram A Vida é Bela? Eu sou o cara da Vida é Bela. Eu fico dizendo para os meus colegas que tudo é fácil de se resolver, que o mundo é bonito, e o pau quebrando, e galera morrendo pra caramba, abastecendo a porra da gente com um monte de arma maluca que ninguém pergunta de onde vem. Uma guerra, lá na Santa Maria tem uma guerra entre quadros, porque tem outra lógica na quebrada que é assim. E ninguém sai da quebrada, assim como não sai da quebrada para curtir na outra, não tem conflito na outra, a conflito é no território. Então o cara compra pão na mesma padaria, estuda na mesma escola, mas tem treta entre uma rua e outra. Fazendia, Deu Lago. Então, ou seja, a síntese da injustiça é o território, é como a cidade foi constituída, é como ela foi desenhada para nos isolar, para não ter acesso, para não ser nossa, para ser tudo para nós dificultoso. Tudo, do transporte público ao acesso que é o de direito. Eu não estou pedindo absolutamente nada ao que não é de direito. Então, para encerrar, antes de chegar um minuto aqui, qual é a crueldade desde cedo na quebrada? É que nós temos que virar adultos cedo o suficiente, porque para nossa mãe sair para cuidar do filho dos outros, ela tem que me deixar eu cuidando dos meus irmãos mais novos, ou eu sozinho na quebrada. Porque não temos creche. Como é que a gente... Olha só, aí tem que... Porra, fácil para todo mundo, tio. Fácil. Você ter que, com 7 anos de idade, esquentar sua comida num fogo, o barraco pegar fogo. Detalhe, quando você chega com 14 anos, você já tem que saber todas as linhas da cidade. Se não souber, filho, o problema é seu. Não tem essa de vou te levar na escola, não. Ó, você vai em tal lugar. Como é que eu chego? Pergunta. Dá a mão lá, cai pra dentro de um baú e pergunta, como é que eu desço aonde? Aí, é assim que a gente aprendeu a rodar na cidade, né? Quem anda de baú sabe como é que é, né? Você fica mó perdido. Aí você senta do lado do cobrador, porque esse cobrador... Aí o cobrador tá lá, você não deixa ele em paz. Você fala assim, tá perto, o cobrador, mano, eu vou te avisar. Quieto faz que eu vou te avisar quando chegar perto. Então, a gente vive esses dramas. Então, galera, assim, a gente pode ir pro debate. Eu quero muito debate, quero muito me colocar à disposição aí no 404, aí em qualquer outra cidade que vocês tiverem afim, né? Curta a nossa página Max Maciel, nós estamos rodando todas as cidades, conversando sobre vários aspectos e, sobretudo, que está na hora da gente discutir a cidade que a gente quer. Essa cidade, ela tem que ser nossa. E para ela ser nossa, eu não posso aceitar que um governo pare um passe livre nas férias como se a gente fosse um urso em pleno inverno que vai invernar. Não faz nada no inverno. Sabe assim? Você não come, você não vê teatro. Como se isso não fosse educação também. Aí você só consegue ter o passe, o vale, etc., quando volta às aulas. Ou seja, é a perversidade de dizer, olha, você só vai mesmo para a sua escola e vai voltar. Você não vive a cidade, você não vive mais nada além disso. Mas eu duvido, se ele desse a condicionante para algum par dele. Nas férias o cara vai para a Alemanha, vai para Amsterdã, vai para o Uruguai, vai, sabe, para qualquer outro lugar e volta puto esclarecido com o seu mundo. Olha que maravilha. Nós temos buscado vários caminhos para a juventude na quebrada. Nosso projeto não tem um discurso único, ele é uma sobreposição de coisas. Ele é inclusive para quem não quer fazer nada. Porque eu sei que um jovem que chegou até nós, antes dele chegar até nós, ele cuidou da casa, cuidou do irmão mais novo, ele foi atrás de um emprego, ele trabalhou. Ele só quer um lugar para ele poder ouvir um som. E até isso é pecado. Porque se ele tiver afim de ouvir um funk, Gabriel, funk não é música, né, mano? Então, entenda que o jogo é para isolar a juventude cada vez mais. Eu vou concluir. Muito obrigado. Valeu, está aí para o debate. Eu quero ver muita análise, tem tempo que eu não escuto. Eu estou jogando aqui. Oi, gente. Então, muito obrigada, Max. Agora a gente vai passar para a fala da Nailá.
que vai falar sobre as religiões de matriz africana e um histórico delas no Brasil. Eu não vou falar boa tarde a todos e a todas, porque como eu sou de terreiro, eu tenho que pedir a bênção aos mais velhos e a bênção aos mais novos. Eu tenho que começar assim, porque entender que eu não estou aqui falando de religião, eu estou aqui falando de povo preto. Porque a história das religiões afro-brasileiras no Brasil é a história de resistência do povo preto em espaços, em questões institucionais. Então, assim, eu já estou muito contemplada pela fala do Roberto aqui, em muitas coisas de racismo, em questão de gênero, que eu vou entrar também, e de espaço não vou nem jamais precisar falar, porque é exatamente isso. Eu vou trazer para vocês, eu vou trazer dados, eu vou trazer ano, eu vou trazer leis. Por quê? Porque eu sou uma mulher preta falando para vocês. E devido ao genocídio, que dentro do genocídio tem o epistemicídio, que significa apagar o conhecimento do povo preto, de mulheres, etc, etc. Em outras palavras, apenas o conhecimento do homem branco é o que vale, isso faz parte do genocídio. Então, para eu poder falar para vocês, pelo fato de eu ser uma mulher preta, eu tenho que trazer dados. Porque em qualquer lugar dessa academia, quando eu falo, desconfiam da minha fala. É por isso que eu vou trazer dados mais qualificados. Para que a minha informação que eu fale para vocês, que Exu que vai guiar para que vocês interpretem da forma que eu gostaria que vocês interpretassem, para que vocês possam repetir aí fora. E mesmo mesmo que vocês digam, foi uma mulher preta que me falou, vocês vão ter o dado para falar. Você pode pesquisar no Google, na Constituição. Você pode pesquisar no Código Penal. Por quê? A minha pesquisa de monografia na ciência política e de mestrado nos direitos humanos foi sobre racismo religioso. E o porquê disso? Aqui no Brasil, nós vivemos sobre o mito da democracia racial. Vocês não vão achar em nenhuma lei dizendo é proibido religião tal, negros para um lado, brancos para o outro. Apesar que nós já sabemos que o espaço é assim. Apesar que nós já sabemos que para gênero é assim. Como no Brasil não está nomeado na lei, cabe a nós, negros, mulheres, quando entramos na universidade, achar aonde isso está camuflado nas leis. E foi isso que eu fiz na minha dissertação. Para falar de religiões afro-brasileiras, que atualmente se declaram como povos e comunidades tradicionais, assim como os povos indígenas, eu tenho que começar em 1603, 1830. Eu não vou nem começar na parte da escravidão, porque eu acho que isso daí já está batido. Todo mundo aqui sabe que negro foi trazido para cá obrigado, escravizados, mulheres estupradas para gerarem mais crianças como produtos e não como mulheres, não foram desejadas, homens estuprados, porque as mulheres não estavam vendo seus homens estuprando mulheres brancas, mas achando que era caso diamante. Acho que todo mundo está bem ciente dessa realidade. Então, por que eu começo em 1603? Por causa das ordenações filipinas. O que essas ordenações filipinas diziam? Caso de heresia, blasfêmia e feitiçaria é pena de morte. Aqueles filmes de mulheres sendo queimadas, aquelas mulheres brancas sendo queimadas como bruxas, sabe? Aqueles filmes muito... Então, acontecia aqui só que com mulheres negras e indígenas. Porque a gente não cultuava o catolicismo. Quando os negros são trazidos para cá, eles eram obrigados a circular lá na África uma árvore. E nisso, esse ritual acontecia com o objetivo de eles esquecerem de onde eles estavam vindo, eles esquecerem os seus costumes, eles esquecerem os seus valores, esquecerem o seu próprio nome, né? À toa que quando a gente chega aqui no Brasil, nós somos batizados de Joãos, Marias, Anas, nomes bíblicos. E seus nomes, no caso, o meu nome, Nailá, que é de origem iorubá, atualmente seria Benin e Nigéria, não seria, o meu nome provavelmente seria mudado para algum nome bíblico. E aqui nós temos o sincretismo forçado, que é exatamente isso. Porque se eu professar a minha religião, eu vou preso, eu vou morto. E nós temos aí as ordenações filipinas. No Brasil Império, de 1822 a 1889, a religião católica é oficial. Mas tem uma diferença. O culto doméstico é permitido. Então, igrejas neopentecostais que estavam vindo para cá, judeus, muçulmanos que estavam vindo para cá, eles poderiam professar a sua religião dentro de suas casas.
Eu não vou nem comentar dos escravos, porque a gente ainda está lá dentro da senzala, fazendo o nosso batuque, fingindo que é som e não religião. Mas aí tem a questão. A igreja está acreditando que a gente está rezando para os santos. É aquele famoso santo em cima rezando para o orixá embaixo. Culturalmente falando, nós estamos sendo estudados falando que aquele batuque, aquele som maravilhoso que todo mundo adora, mas não vai admitir que é algo de uma religião, ele é tratado como folclore. E nisso, aí eu vou ter que pontuar aqui para vocês mais à frente entenderem. E nisso, as religiões de matriz africanas, elas são cultuadas dentro de casa. Desde essa época, elas são obrigadas a ser cultuadas dentro de casa. Então, a minha casa também vai ser o meu terreiro. Hoje em dia, nós temos terreiros que se mostram? Sim, mas mais à frente eu explico por que isso ocorre. Brasil República, 1891. Já estamos libertos. Ó. Preto já tem liberdade. Liberdade para ser preto. Essa é a realidade. Política de embranquecimento. E aqui é onde que eu entro mais na questão de... Olha só que, como aqui a gente tem lei que é feita para preto, só não está escrito preto no negócio. Um ano antes da República, se é instituído o Código Penal. Artigo 391 a 395. Mendicância é crime. Você, preto, tá liberto, você conseguiu a sua liberdade. Eu disse conseguiu, tá? Não ganhou. Vou deixar bem registrado aqui. Conseguiu sua liberdade. Nós temos o Haiti, um país muito parecido com o nosso, que tem maioria preta, que também conquistou sua liberdade, mas conquistou os status de poder. O Brasil está morrendo de medo com aquela população preta, que é maioria, toda liberta, e que vai, querendo ou não, chegar aos poderes. O que ele faz? Ele faz a política de embranquecimento. Tem a parte dos imigrantes, mas tem a parte da lei também. Se os negros estão libertos e a gente tem uma política de incentivo na lei, eu vou pontuar sempre, está na lei. Brancos, italianos, alemães, venham para cá, país maravilhoso. Vocês vão ter terra, vocês vão ter emprego. Naquela situação de exploração, mas vocês vão ter esse direito. Aquela diferença dos negros que eram separados até das famílias, e aí a gente já tem uma questão de maioridade penal bem mais baixa, porque as crianças que eram jogadas nas ruas eram as crianças negras. Mas então, nós temos imigrantes aqui fazendo um trabalho que antes era ocupado por negros, e temos negros libertos. E um código da lei chamado mendicância. O que significava? É proibido ser mendigo. Com certeza vai branco ser preso nisso. Vocês acham? Também é proibido vadiagem. Porque assim, se você perder o seu emprego, vamos dizer, você foi separado da sua família, seus filhos foram arrancados dos seus seios para alimentar os brancos. Como que você vai sair para essa sociedade? Você vai para essa sociedade com aquela saúde mental super boa, me achando linda, maravilhosa, ou você vai se sair o lixo, com a saúde mental horrível? Você vai se sair mal. E nisso nós temos muito de questão de bebedeiras, de pessoas jogadas na rua. E vadiagem é crime. Com certeza é o branco que foi para feita essa lei. Capoeiragem. Nem precisa comentar. A dança que nós negros fingimos para os brancos que era as danças, mas que na realidade era uma estratégia de se aprender a lutar. Para se libertar naquele movimento de libertação. E agora eu entro das religiões. Curandeirismo é crime. O ato da minha mãe preta, de uma mulher indígena, ter o conhecimento de ervas que nenhum médico branco tem capacidade até hoje de saber, é crime. E nisso aí já vem a lógica do genocídio. Por quê? Se eu trouxe branco pra cá, para poder ocupar esses cargos, se eu quero embranquecer essa sociedade, pra que essas pretas estão salvando a saúde dessa população que eu joguei sem saúde pública, sem segurança pública? Tem uma lógica por trás dessas leis. E o espiritismo é crime. Porque, como eu disse para vocês, o culto dessas religiões, quando a gente separa igreja e Estado, que é o que a República faz, todas as religiões agora são permitidas. Menos um tal de espiritismo. Porque aí, o Espírito Santo da igreja, ele não é espiritismo. O espiritismo é aquilo que aqueles pretos fazem quando chega de noite e fica fazendo aqueles batuques super estranhos, que a polícia vivia batendo lá, prendendo e matando.
Por quê? É espiritismo, é charlatanismo. E nisso aqui, eu já resumi muito do encarceramento negro da população negra. Que é exatamente onde entra muito, ou também o encarceramento dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana, que são o que a gente chama hoje de religiões afro-brasileiras. Passando mais à frente, nós temos em 1930, Gilberto Freire, com uma ideia super legal. O Brasil, ele não é racista. Aqui nós tivemos miscigenação. Não vamos falar que essa miscigenação foi estupro, mas foi miscigenação. E por ter essa miscigenação, não foi apenas entre as raças. Não existe esse negócio não existe. Tá? Não existe não é apenas na questão de raça, mas também na questão de cultura. A ideia de miscigenação ainda vem muito da política de embranquecimento. A gente já trouxe os imigrantes, a gente não conseguiu. O que a gente vai fazer? O gene da população branca é superior ao gene da população negra. Então, depois de muitas misturas, vamos conseguir embranquecer esse país. A mesma coisa para a cultura. Exatamente para a cultura. Aquele batuque estranho é só uma forma diferente de se cultuar os santos católicos. Vamos fazer o sincretismo religioso. E aí, nós vamos começar a comparar Nossa Senhora e tudo mais com os orixás. E mostrar para eles que, ó, é a mesma coisa. E sincretismo. Sincretismos nós aceitamos. Nisso, aí nós temos uma parte que é dolorosa do movimento negro, que é a Frente Negra Brasileira. Um dos primeiros movimentos negros que teve visão, né, nacional. E devido a todo esse histórico de encarceramento, ele negou as religiões afro-brasileiras. Ele negou por quê? Porque estava cheio de pretos sendo presos, porque eles não conseguiam parar aqueles batuques de novo, aquela baderna que toda hora a polícia tinha que bater, que toda hora a imprensa falava que tinha uma algazarra de negros se encontrando e que todo negro sabia que era crime, porque que eles estão se reunindo. E nisso nós também temos, dentro das escolas, o ensino religioso. E aquele ensino religioso facultativo de acordo com o que o aluno e os pais do aluno professam. A questão é que as religiões afro-brasileiras não são religiões aqui. Como é que eu, aluna preta, vou pedir para que a minha professora ensine algo que é crime? Como é que eu vou admitir, sabendo que todos os meus estão sendo encarcerados, que eu pratico algo que é crime? Então aí, eu nem preciso nem falar que até 1988 vocês não precisam contar com o ensino religioso das religiões afro-brasileiras. Em 44, nós temos o Teatro Experimental do Negro, puxado por Abdias do Nascimento, que além do caráter de alfabetização de jovens e adultos, também foi um político. E um político que, em épocas de criminalização da religião afro-brasileira, bateu no peito e disse que pertencia às religiões afro-brasileiras. Nessa época também nós temos Getúlio Vargas, tirando essas batidas policiais, desse batuque estranho, e permitindo que as religiões afro-brasileiras pedissem licença à Delegacia de Costumes, licença da Delegacia de Jogos e Costumes, com valores determinados. É bastante caro, eu não consegui pegar os dados para vocês. Mas, para cada culto, pensem, mais ou menos, que para toda vez que vocês vão na igreja no domingo, nós de religiões de matriz africana, a gente tinha que pagar uma multa, pedir licença, informar onde que seria para os policiais. E vocês acham que os policiais deixavam livre? Não. Eles iam lá, eles batiam, eles prendiam todo mundo, afinal era um bando de pretos se reunindo. Isso durou até 1976. Em 1976, o governador da Bahia, o estado mais preto desse Brasil, Brigadeusa, ele assinou um decreto de que não se precisava mais de alvará de licença. E esse decreto começou a se repetir em todos os estados, até que a nossa Constituição de 1988 reconhecesse, finalmente, que as religiões afro-brasileiras poderiam e deveriam ser tratadas como religião nesse país. Em 1984 também nós temos o primeiro tombamento, que eu considero o primeiro tombamento negro, porque eu não considero um museu com crimes, com monumentos resgatados de crimes dos negros como um monumento negro, mas como um monumento branco provando o poder deles. Mas o primeiro monumento negro
puxado por uma população negra, foi o Ileia Nassau Oka, que é a Casa Branca do Engenho Velho. Por quê? E ele foi em 84. Porque como a gente não tinha o direito como religião, a gente não tem até hoje o direito de imunidade tributária, esse terreiro, ele estava num espaço que era para ser passado uma rua, que eles iriam destruir. Esse terreiro, ele tinha mais de 100 anos. Então, como a gente não tinha como pedir o direito a como liberdade religiosa, né, uma questão de proteção religiosa, a gente partiu por um direito cultural. E é o direito que a gente mais apela hoje. Mas tem a grande questão, nós de terreiro, a gente não pode ficar pedindo patrimônio cultural para todos os terreiros, porque tem terreiro nascendo até hoje. Os terreiros que são tombados hoje em dia são os da Bahia e os de Pernambuco, que são os mais antigos. A nossa atual estratégia hoje é particular da cultura como povos e comunidades tradicionais, assim como os indígenas. Porque mais do que uma religião, nós somos um povo. Nós temos costumes, nós temos valores, nós temos modos de viver que são de matriz africana. E aí eu falo para vocês, a gente teve o reconhecimento jurídico em 88, mas o ensino religioso ainda é cristão. Aí foi aprovado no Supremo semana desse. A nossa forma de alimentação está no Supremo agora para ser criminalizada. Temos pais e mães de santo hoje sendo presos pelo camarão do acarajé que nós comemos, mas que lá na Bahia, e o Brasil adora vender para o exterior, é patrimônio cultural brasileiro. Nós já fomos presos pelo samba, mas hoje estamos sendo presos pelo barulho dos nossos terreiros, que são de noite. E por que são de noite? Porque lá, na época da escravidão, era de noite, quando não dava para trabalhar, que a gente se reunia entre os nossos, para cultuar os nossos orixás. E até hoje nós mantemos esse costume. A gente não faz barulho apenas só para incomodar os vizinhos. A gente faz barulho porque a gente respeita a nossa ancestralidade. Nós não temos direito a concorrer a capelão e ganhar dinheiro para poder dar uma proteção espiritual às Forças Armadas. Nós não entramos nos hospitais para poder dar apoio espiritual aos nossos. Nós não entramos nos presídios. E aí eu termino aqui com o que é o ponto que é mais recente, que é lá no Rio de Janeiro, que provavelmente a maioria de vocês viram, um vídeo de uma mãe de santo sendo obrigada a destruir os seus orixás. Porque aquilo que ela estava destruindo